A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laurene Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é a obediência que Deus exige. A mensagem encontra-se em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que diz assim: E Sarai disse a Abrão: O Eterno achou por bem não me dar filhos, então deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abraão concordou com a proposta de Sarai. A obediência requer espera, porque nem sempre o tempo de Deus é semelhante ao nosso. E muitas vezes essa espera, ela nos aflige, ela nos machuca. Por quê? Porque nós estamos presos ao nosso tempo. Nós estamos presos às nossas circunstâncias, às nossas dificuldades. E a depender da situação que nós estejamos, com o passar do tempo, as coisas só tendem a piorar, como era a situação de Sara. Ela já era estéril, ela estaria mais estéril. Ela já era idosa, ela estaria mais idosa. Ou seja, a dificuldade aumentaria. E ela vendo ali o tempo passando, ela achou que Deus não ia fazer. Uma coisa a gente tem que ter em mente: que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que ele prometeu, ele vai cumprir. E a nossa fé, ela justamente se revela no fato de crermos que Deus fará e esperarmos o tempo de Deus. O grande erro de Sara foi não esperar o tempo do Senhor, foi não crer que ele era fiel para cumprir. Nós precisamos entender que Deus ele é fiel para cumprir, mas o que nós precisamos é nos posicionar. O salmista ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha oração e respondeu o meu clamor. Jesus ele não usa do tempo de espera para nos afligir, muito pelo contrário, ele usa do tempo de espera para nos corrigir, para que o nosso eu se revele e ele possa corrigir as intenções do nosso coração, para que a gente venha conhecer o nosso coração, para que a nossa fé, o nosso cristianismo se revele, para a gente saber quem somos nós mesmos. Porque Deus ele conhece, mas muitas vezes nós não nos conhecemos. E é justamente quando as coisas se estreitam é que a gente vem ver quem somos nós. E uma vez que essa natureza humana e pecaminosa ela se aflora, Deus ele está ali pronto a corrigir, a consertar, para nos preparar para receber aquilo que Deus tem para nós. A gente vê que Abraão, nesse tempo de espera, apesar do seu erro, ele foi corrigido. Ele foi crescendo em confiança no Senhor. Ele cresceu em intimidade com Deus. Tanto que ele foi chamado como pai da fé. E aí, quando Deus ele pede seu filho Isaque, Abraão ele não hesita em dar, porque ele tinha plena confiança no Senhor. Quantos de nós não temos a mesma confiança em Deus? Quantos de nós nos relacionamos com Deus sem conhecê-lo verdadeiramente? E muitas vezes, quando Deus nos pede algo, nós não estamos dispostos a dar. Muitas vezes, o pedir algo de Deus na nossa vida é o esperar nele com paciência. É não fazer com as nossas próprias mãos, nem nas nossas próprias forças. Mas tem que entender que esse esperar de Deus não é um esperar passivo, onde eu fico sem fazer nada, não. Enquanto Abraão esperava a promessa do cumprimento de Isaque, ele se movia de uma terra para outra conforme Deus orientava. E esse tempo de espera também é um tempo de posicionamento em obediência. Enquanto Deus ele te faz esperar a bênção que ele te prometeu, ele durante a caminhada ele vai te dando coordenadas as quais você tem que seguir para alcançar o lugar que Deus deseja te colocar. A gente precisa entender que o tempo de espera é um tempo de posicionamento, é um tempo em que nós não fazemos aquilo que queremos, apesar de muitas vezes saber o que fazer, como era o caso de Sara. Ela sabia como dar filhos a Abraão, mas a gente precisa entender que Deus ele tem sempre o melhor. Deus tinha o melhor para Sara, que era um filho gerado do seu ventre. Mas muitas vezes, por não saber esperar, nós não desfrutamos do melhor de Deus para nossa vida. Nós não vivemos aquilo que Deus quer para nós. Que nesta manhã você entenda que se você esperar, você vai viver aquilo que Deus tem de melhor para você. Então, não tenha pressa. Não faça pela sua própria força, mas espere o agir de Deus, estando posicionado no lugar que Ele te colocou, para que você possa viver o extraordinário do Senhor. Amém. Vamos orar, Pai. Obrigada pela Tua palavra nesta manhã, que se revela a nós. Senhor, ajuda-nos a esperar com paciência no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a não tomar atitudes que vão de contra a Tua vontade. Mas, Senhor, que nós possamos andar em obediência para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade.
É o que nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.